17 anos de trabalho honesto. E o que eu recebi? Um pedaço de terra morta que nem cacto brotava. Minha patroa me olhou nos olhos e disse que aquilo era meu pagamento, minha herança por uma vida inteira de serviço. Eu poderia ter chorado, poderia ter desistido, poderia ter aceitado que nasci para ser pobre mesmo, mas sabe o que aconteceu quando decidi cavar aquela terra seca com minhas próprias mãos? O que brotou dali não mudou só o meu destino, mudou o destino de uma cidade inteira. E hoje eu vou te contar como uma viúva sem nada transformou o desprezo em fortuna, a injustiça em justiça, e como provei que o valor de uma pessoa não está no que ela recebe, mas no que ela faz com aquilo que tentaram usar para humilhá-la. Meu nome é Helena, e essa história começa em Campinas, interior de São Paulo, numa manhã de setembro que eu jamais vou esquecer. Eu tinha 52 anos, era viúva há quase 2 décadas, e trabalhava como empregada doméstica na casa da Dona Marta desde que meu marido morreu. 17 anos de serviço, para ser exata, acordando às 5 da manhã todos os dias, preparando café, lavando roupa, cuidando daquela mansão enorme como se fosse minha própria casa. Dona Marta era uma mulher rica, herdeira de terras e vinhedos que a família dela cultivava há gerações, mas comigo sempre foi distante, fria, tratando meu trabalho como se fosse obrigação e não dedicação. Naquela manhã, ela me chamou na sala de estar, e pelo jeito sério que ela tinha no rosto, eu senti que algo diferente ia acontecer. Sentei na beirada do sofá, nervosa, com as mãos suadas apertando o avental que eu sempre usava. Dona Marta abriu uma pasta de documentos, ajeitou os óculos e disse que estava se mudando para Portugal, para morar com a filha que tinha casado por lá. Meu coração apertou na hora, porque aquele emprego era tudo que eu tinha. Era minha única fonte de renda, meu único jeito de pagar aluguel e comida. Ela continuou falando, dizendo que ia vender a casa, que ia liquidar os negócios, que uma nova fase da vida dela estava começando. Eu fiquei ali quieta, tentando engolir o choro que subia na garganta, pensando em como eu ia sobreviver sem aquele salário. Foi então que Dona Marta disse algo que me deixou confusa. Ela ia me pagar pelos anos de serviço, ia me dar algo como reconhecimento pela minha dedicação. Por um momento, um segundo breve e idiota, eu pensei que finalmente ia receber alguma coisa justa, talvez um dinheiro guardado, uma indenização decente, algo que me desse um respiro. Mas a vida tinha outros planos para mim. Planos que naquele momento pareciam uma piada cruel, uma humilhação disfarçada de presente. Dona Marta empurrou os papéis na minha direção e disse que estava me deixando uma propriedade. Meu coração deu um salto, porque propriedade significava terra. E terra significava valor, significava segurança, significava futuro. Peguei os documentos com as mãos tremendo, li o endereço e reconheci na hora. Era a Vinha do Cerrado, um pedaço de terra que ficava nos arredores da cidade, perto da rodovia velha. Eu conhecia aquele lugar porque já tinha passado por lá algumas vezes, e o que eu sabia sobre aquela vinha era que ela estava morta, seca, abandonada há anos. Ergui os olhos para Dona Marta, procurando algum sinal de que aquilo era um erro, alguma explicação que fizesse sentido. Ela me olhou com aquela expressão fria de sempre e disse que aquilo era meu pagamento justo, que a vinha tinha potencial se eu soubesse trabalhar direito, que era minha chance de ter algo próprio. Senti a raiva subir pelo peito, misturada com uma tristeza profunda que doía mais do que qualquer palavra poderia doer. 17 anos da minha vida. 17 anos acordando de madrugada, limpando, cozinhando, cuidando da casa dela, como se fosse minha obrigação sagrada. E o que eu recebia em troca era um pedaço de terra morta. Saí daquela casa naquele mesmo dia, com os documentos debaixo do braço e o coração pesado como pedra. Andei pelas ruas de Campinas sem destino, sem saber para onde ir, sentindo o peso da injustiça me empurrando para baixo. As pessoas passavam por mim apressadas, preocupadas com suas próprias vidas, e eu ali, invisível como sempre fui, carregando nas costas o fardo de uma vida inteira de trabalho que valia menos do que nada. Pensei em rasgar aqueles papéis, em jogar tudo fora e desistir de vez.
Mas alguma coisa dentro de mim, talvez o orgulho que minha mãe sempre dizia que eu tinha demais, me impediu de fazer isso. Voltei para minha casinha alugada, um quartinho simples num bairro operário, e passei a noite inteira olhando para aqueles documentos. A vinha do Cerrado era minha, oficialmente minha, mas o que aquilo significava de verdade? Eu não entendia nada de agricultura, nunca tinha plantado nada na vida, além de umas ervas no vaso da janela. Como eu ia transformar uma terra seca, abandonada, esquecida, em algo que desse dinheiro, que me sustentasse, que me desse alguma dignidade? As perguntas giravam na minha cabeça sem resposta, e o desespero ia crescendo a cada hora que passava. Na manhã seguinte, decidi ir até a vinha para ver com meus próprios olhos o que Dona Marta tinha me deixado. Peguei 2 ônibus, desci na rodovia velha e caminhei quase meia hora por uma estrada de terra cheia de buracos até chegar no portão enferrujado que marcava a entrada da propriedade. O que eu vi do outro lado daquele portão confirmou todos os meus medos. Fileiras de parreiras secas, galhos retorcidos e mortos, terra rachada pela falta de água, mato crescendo em volta, como se a natureza tivesse desistido daquele lugar. Era um cemitério de plantas, um lugar esquecido pelo tempo e pelas pessoas. Entrei devagar, pisando na terra dura, sentindo o sol quente de setembro queimando minha pele. Andei entre as fileiras de parreiras mortas, tocando os galhos secos que se quebravam com facilidade, vendo de perto a destruição completa daquele lugar. Não tinha nenhuma planta viva, nenhum sinal de que aquela terra um dia já tinha produzido alguma coisa. Sentei no chão, no meio daquele deserto verde, e chorei. Chorei pela injustiça, pela humilhação, pela sensação de que minha vida inteira tinha sido em vão, de que eu nunca ia conseguir sair daquela situação. Mas ali, sentada naquela terra seca, com as lágrimas molhando meu rosto e o sol queimando minhas costas, alguma coisa começou a mudar dentro de mim. Olhei em volta e pensei, essa terra é minha, e ninguém pode tirar isso de mim. Pode estar morta agora, pode parecer sem valor, mas é minha. E se eu desistir aqui, se eu deixar que Dona Marta e o resto do mundo decidam o que eu valho, então eu estou concordando que minha vida realmente não vale nada. Levantei do chão, limpei as lágrimas e tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia desistir daquela terra, eu ia lutar por ela, ia aprender o que fosse preciso, ia trabalhar até minhas mãos sangrarem se necessário, mas eu ia fazer aquela vinha brotar de novo. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar tudo o que eu podia sobre vinhas e cultivo de uvas. Fui na Biblioteca Municipal de Campinas, peguei todos os livros que falavam sobre agricultura, viticultura, recuperação de solo, qualquer coisa que pudesse me dar alguma luz sobre como ressuscitar aquela terra morta. Passava horas lendo, anotando em cadernos velhos que eu comprava na papelaria do bairro, tentando entender termos técnicos que pareciam escritos em outra língua. Aprendi sobre pH do solo, sobre adubação orgânica, sobre poda e irrigação, sobre as diferentes variedades de uva e suas necessidades específicas de clima e cuidado. Cada palavra que eu lia parecia um mundo novo se abrindo na minha frente, um mundo que eu nunca tinha imaginado que existia. Descobri que vinhas precisam de amor, de paciência, de conhecimento profundo sobre a terra e as plantas. Não era só jogar semente no chão e esperar crescer. Era ciência misturada com arte. Era observação constante. Era entender os sinais que a natureza dava. Quanto mais eu aprendia, mais eu percebia o tamanho do desafio que estava na minha frente. Mas também, mais eu sentia uma coisa estranha crescendo dentro de mim. Esperança. O problema era que conhecimento sozinho não resolvia nada. Eu precisava de dinheiro para comprar ferramentas, adubo, mudas novas, sistema de irrigação. E eu não tinha 1 centavo guardado. Meu último salário de Dona Marta mal tinha dado para pagar o aluguel atrasado e comprar comida para o mês. Comecei a procurar emprego desesperadamente, batendo de porta em porta, oferecendo meus serviços de faxina, cozinha, qualquer coisa que me desse algum dinheiro. A maioria das pessoas me dispensava na porta, dizendo que já tinham empregada ou que não precisavam de ninguém. Foi uma vizinha, Dona Célia, que me deu a primeira oportunidade. Ela tinha uma pensão pequena perto da rodoviária e precisava de alguém para fazer a limpeza dos quartos e ajudar na cozinha.
O pagamento era menos da metade do que eu ganhava com Dona Marta, mas eu aceitei sem pestanejar. Trabalhava das 6 da manhã até as 2 da tarde na pensão. Corria para casa para comer alguma coisa rápido e ia direto para a vinha, passar o resto da tarde e parte da noite trabalhando naquela terra. Dormia 4, 5 horas por noite, acordava com o corpo doendo, mas seguia em frente porque desistir não era opção. Comecei pelo básico, limpando o terreno com minhas próprias mãos. Arranquei o mato que tinha crescido entre as parreiras mortas, juntei os galhos secos e queimei tudo num canto do terreno. O trabalho era pesado, brutal. Minhas mãos ficaram cheias de calos e bolhas. Minhas costas doíam tanto que eu mal conseguia levantar da cama de manhã. Mas cada pedaço de terra que eu limpava parecia uma pequena vitória, um passo a mais na direção de alguma coisa que eu ainda não sabia bem o que era, mas que sentia que valia a pena. Depois de 3 semanas de limpeza, consegui juntar um pouco de dinheiro do meu salário e fui numa loja de produtos agrícolas procurar ferramentas baratas. O vendedor, um senhor de uns 60 anos chamado Seu Joaquim, me olhou com aquela cara de quem não acreditava que uma mulher sozinha ia dar conta de cuidar de uma vinha. Ele perguntou se eu tinha marido, se tinha filhos para me ajudar, e quando eu disse que era viúva e estava sozinha, ele balançou a cabeça com pena. Comprei uma enxada, um ancinho, uns sacos de adubo orgânico básico e voltei para a vinha com aquelas ferramentas como se fossem tesouros. Comecei a trabalhar no solo, cavando, revirando a terra dura e seca, misturando o adubo pouco a pouco. Os livros que eu tinha lido falavam sobre como o solo precisava respirar, precisava de nutrientes, precisava de vida para poder dar vida de volta. Eu cavava e pensava em como aquela terra era parecida comigo. Seca, cansada, esquecida, mas ainda com alguma coisa lá no fundo que podia brotar se alguém tivesse paciência suficiente para cuidar. Cada golpe de enxada era uma conversa silenciosa que eu tinha com aquela terra, uma promessa de que eu não ia abandoná-la. Mas o maior problema era a água. A vinha ficava numa área sem acesso fácil à rede de abastecimento e eu não tinha dinheiro para instalar um sistema de irrigação. Precisei improvisar. E a solução que encontrei foi quase cômica de tão precária. Comecei a carregar baldes de água. Enchia galões velhos de 20 litros na pensão onde eu trabalhava. Carregava 2 de cada vez no ônibus, depois na caminhada até a vinha e ia molhando planta por planta, seção por seção. As pessoas no ônibus me olhavam com estranheza, alguns com pena, outros com desprezo, mas eu não ligava mais para a opinião de ninguém. Durante os primeiros 2 meses, não vi nenhum resultado. A terra continuava dura, as parreiras continuavam mortas, e eu começava a me perguntar se não estava ficando louca, se não estava desperdiçando meu tempo e meu dinheiro numa ilusão. Teve noites que eu voltava para casa exausta, olhava para o teto do quartinho e pensava em desistir, em vender aquela terra por qualquer preço e tentar recomeçar em outro lugar. Mas toda vez que essa vontade batia, eu lembrava do rosto de Dona Marta, da frieza com que ela me entregou aquela propriedade, achando que eu ia fracassar. E a raiva voltava a me dar força para continuar. Foi num sábado de manhã, quase 3 meses depois que eu tinha começado a trabalhar na vinha, que eu vi o primeiro sinal de vida. Uma das parreiras que eu tinha cuidado com mais carinho, regando todos os dias, adubando direitinho, começou a mostrar um brotinho verde bem pequeno, quase imperceptível. Eu me ajoelhei na frente daquela planta, toquei naquele brotinho delicado com a ponta dos dedos e chorei de novo. Mas dessa vez não era choro de tristeza ou desespero, era choro de alívio, de esperança, de uma alegria tão profunda que eu nem sabia que era capaz de sentir. Aquela plantinha minúscula estava me dizendo que era possível, que a vida podia brotar mesmo no lugar mais seco e abandonado do mundo. Aquele primeiro broto mudou tudo dentro de mim. De repente, o cansaço ficou mais leve, as dores no corpo pareciam menos importantes, e cada hora que eu passava na vinha tinha um sentido novo. Comecei a observar as outras parreiras com mais atenção, procurando sinais de vida, tocando a terra para sentir se ela estava ficando mais macia, mais viva. Nas semanas seguintes, outros brotos começaram a aparecer, tímidos no começo, mas cada vez mais fortes e numerosos.
Era como assistir um milagre acontecendo em câmera lenta, e eu era a única testemunha daquela transformação. Mas a alegria durou pouco, porque logo vieram os problemas que eu não tinha previsto. Uma praga de formigas cortadeiras invadiu a vinha e começou a destruir os brotos novos mais rápido do que eles conseguiam crescer. Acordei numa manhã e encontrei metade das mudas novas completamente devastadas. Só restavam os talos cortados e um rastro de folhas que as formigas tinham carregado para o formigueiro. Sentei no chão e quis gritar de frustração, mas sabia que gritar não ia resolver nada. Voltei para os livros, pesquisei sobre controle de pragas e descobri que eu precisava de formicida específico, coisa que custava caro e que eu não tinha como comprar. A solução veio de um jeito que eu nunca imaginei. Na pensão onde eu trabalhava, tinha um hóspede fixo chamado Marcos, um agrônomo que estava em Campinas a trabalho por uns meses. A gente conversava de vez em quando durante o café da manhã e ele sempre foi gentil comigo, diferente da maioria das pessoas que me tratavam como se eu fosse invisível. Num dia que eu estava particularmente cansada e preocupada, ele perguntou se eu estava bem. E eu acabei contando sobre a vinha, sobre as formigas, sobre como eu estava lutando para fazer aquela terra produzir alguma coisa. Marcos me ouviu com atenção genuína, sem aquele ar de superioridade que a maioria das pessoas tinha quando eu falava dos meus planos. Quando terminei de contar, ele disse que podia me ajudar, que tinha conhecimento técnico e que ficaria feliz em dar uma olhada na propriedade. No sábado seguinte, ele foi comigo até a vinha. E assim que chegou lá, começou a examinar tudo com olhar profissional. Andou pelas fileiras, pegou amostras de terra, observou as plantas, viu os danos causados pelas formigas e no final me deu um diagnóstico completo da situação. A notícia boa era que o solo tinha potencial real de recuperação, que eu tinha feito um trabalho inicial surpreendentemente correto, considerando que eu não tinha experiência nenhuma. A notícia ruim era que eu precisava investir em algumas coisas essenciais, se quisesse ter alguma chance de sucesso. Um sistema básico de irrigação por gotejamento, controle adequado de pragas, análise profissional do solo para saber exatamente que nutrientes estavam faltando e mudas de qualidade para substituir as parreiras que estavam mortas demais para serem recuperadas. Quando ele falou quanto tudo isso ia custar, meu coração afundou. Era mais dinheiro do que eu conseguiria juntar em um ano trabalhando na pensão. Marcos viu meu desânimo e fez uma proposta que me pegou completamente de surpresa. Ele disse que acreditava no potencial daquela terra e no meu esforço e que estava disposto a investir o dinheiro necessário em troca de uma porcentagem pequena dos lucros futuros, se é que algum dia houvesse lucros. Não era caridade, ele deixou bem claro. Era um investimento de risco que ele estava fazendo, porque via algo de valioso ali. Fiquei desconfiada no começo, porque a vida tinha me ensinado que ninguém faz nada de graça, mas o jeito sincero dele, a forma como ele explicou tudo com transparência, me convenceu de que era uma oferta honesta. Aceitei a proposta de Marcos e nas semanas seguintes, a vinha começou a se transformar de verdade. Ele trouxe uma equipe pequena que instalou o sistema de irrigação por gotejamento, um investimento que fez uma diferença absurda na saúde das plantas. A água chegava direto nas raízes, na quantidade certa, no momento certo, e as parreiras responderam crescendo com uma velocidade que eu nunca tinha visto. Fizemos o controle das formigas com produtos específicos que Marcos conseguiu com fornecedores da área, e em poucas semanas a praga estava controlada. Era como ver a terra respirar de novo, ganhar cor, ganhar vida. Mesmo com a ajuda de Marcos, o trabalho continuava sendo brutal. Eu ainda trabalhava na pensão durante o dia e ia para a vinha toda tarde e fim de semana, mas agora tinha companhia. Marcos ia lá sempre que podia, me ensinando técnicas de poda, mostrando como identificar doenças nas plantas, explicando os ciclos de crescimento e produção da videira. Cada conversa com ele era uma aula, e eu absorvia tudo como uma esponja, anotando tudo no meu caderno velho que já estava cheio de informações. Aprendi que cultivar uva era uma arte de paciência, que não dava para apressar os processos naturais, que tinha que respeitar o tempo da planta. Os meses foram passando e a vinha foi se transformando numa velocidade que parecia impossível.
As parreiras que antes eram só galhos secos, agora tinham folhas verdes e viçosas. Os caules estavam fortes e grossos, e começaram a aparecer os primeiros cachos de uva. Quando vi aqueles cachinhos minúsculos se formando, senti uma emoção que não consigo descrever direito. Era orgulho, era gratidão, era a sensação de que todo o sofrimento, todo o cansaço, toda a humilhação que eu tinha passado estava finalmente fazendo sentido. Aquelas uvas eram a prova viva de que eu tinha valor, de que eu era capaz de criar alguma coisa do nada. Mas o universo ainda tinha mais algumas lições para me ensinar. Quando os cachos estavam quase no ponto de colheita, veio uma tempestade violenta que ninguém esperava. Choveu por 3 dias seguidos, com ventos fortíssimos que derrubaram algumas parreiras e danificaram boa parte da produção. Cheguei na vinha depois da tempestade e encontrei um cenário de destruição. Galhos quebrados no chão, cachos de uva espalhados pela terra enlameada, parreiras tombadas que a gente tinha cuidado com tanto carinho. Sentei no meio daquela devastação e pensei que talvez o destino realmente não quisesse que eu vencesse. Que talvez eu tivesse nascido para sofrer mesmo. Marcos chegou algumas horas depois e me encontrou ainda ali, paralisada, olhando para a destruição sem saber o que fazer. Ele se ajoelhou do meu lado, botou a mão no meu ombro e disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Toda grande colheita vem depois de uma grande tempestade. E o que define se a gente vence ou perde não é o tamanho do problema, mas o tamanho da nossa disposição de levantar e reconstruir. Levantei dali com as pernas tremendo, limpei as lágrimas e a gente começou a trabalhar. Erguemos as parreiras caídas, amarramos os galhos quebrados, salvamos o que dava para salvar dos cachos danificados e planejamos como fortalecer a estrutura para a próxima temporada. A primeira colheita, mesmo com todos os problemas da tempestade, foi modesta, mas real. Conseguimos salvar cerca de 300 quilos de uva, quantidade pequena comparada com vinhas profissionais, mas que para mim era um tesouro inestimável. Cada cacho que eu cortava com a tesoura de poda era um pedaço de milagre nas minhas mãos, fruto literal do meu suor, das minhas lágrimas, da minha teimosia em não desistir. Marcos me ajudou a processar as uvas e decidimos fazer um vinho artesanal pequeno, mais para testar a qualidade do fruto do que para vender de verdade. O processo de fazer vinho era completamente novo para mim, e Marcos foi paciente em me ensinar cada etapa. Esmagamos as uvas, separamos o mosto, controlamos a fermentação e cada fase desse processo parecia mágica. Ver aquele líquido se transformando, mudando de cor, ganhando corpo e aroma, era testemunhar uma alquimia que acontecia por causa do trabalho das nossas mãos e da generosidade da natureza. Guardamos o vinho em barris velhos que Marcos conseguiu comprar de uma vinícola que estava fechando e esperamos os meses necessários para a maturação. Enquanto esperávamos o vinho ficar pronto, continuei cuidando da vinha com ainda mais dedicação. Usei o conhecimento que tinha adquirido para fortalecer as estruturas de suporte das parreiras, instalei quebra-ventos naturais plantando árvores nas bordas do terreno e melhorei o sistema de drenagem para evitar alagamentos em futuras tempestades. Cada melhoria era um investimento no futuro, uma aposta de que aquela terra ia continuar produzindo, que aquilo não era só um sonho passageiro, mas o começo de algo verdadeiro e duradouro. Passei a conhecer cada parreira individualmente, sabia quais produziam melhor, quais precisavam de cuidado extra, quais eram mais resistentes a pragas. A notícia sobre a vinha começou a se espalhar pela região de um jeito estranho e inesperado. As pessoas que passavam pela rodovia velha paravam para olhar aquela transformação, porque era impossível não notar a diferença. Onde antes tinha só terra seca e parreiras mortas, agora tinha um mar de folhas verdes, cachos de uva pendurados, vida brotando por todo lado. Vizinhos que tinham propriedades próximas começaram a aparecer para perguntar como eu tinha conseguido recuperar aquela terra, porque muitos deles tinham áreas abandonadas parecidas e não acreditavam que fosse possível trazer de volta a vida. Eu recebia essas pessoas com a mesma simplicidade com que sempre vivi. Oferecia um copo de água, mostrava a vinha,
contava a história sem esconder as dificuldades. Falava sobre os meses de trabalho pesado, sobre as noites sem dormir, sobre a tempestade que quase destruiu tudo, sobre a ajuda de Marcos que tinha sido essencial para o sucesso. Alguns me ouviam com interesse genuíno, outros com ceticismo, achando que eu estava exagerando ou que tinha algum segredo que não estava revelando. Mas a verdade era simples e dura. Não existia segredo mágico, só existia trabalho brutal, conhecimento aplicado e uma teimosia que não aceitava o fracasso como destino. Quando finalmente provamos o primeiro vinho que a vinha tinha produzido, foi um momento quase sagrado. Marcos abriu a garrafa com cuidado, serviu em 2 copos simples e a gente brindou ali mesmo, no meio da vinha, com o sol se pondo atrás das montanhas. O vinho era rústico, longe de ser perfeito. Tinha acidez demais e alguns defeitos técnicos que Marcos apontou com seu conhecimento profissional. Mas para mim aquele vinho tinha o gosto de vitória, de dignidade recuperada, de prova concreta de que eu não era a pessoa sem valor que Dona Marta tinha tentado me fazer acreditar que eu era. Marcos sugeriu que a gente tentasse vender aquele primeiro lote pequeno em feiras locais de produtos artesanais, só para testar o mercado e ver como as pessoas reagiam. Fizemos uns rótulos simples à mão. Eu mesma escrevi o nome que tinha escolhido para o vinho: Vinha Renascida. O nome contava a história sem precisar de muitas palavras. Falava sobre morte e ressurreição, sobre segundas chances, sobre a capacidade de algo esquecido voltar a ter valor. Levamos 20 garrafas para a primeira feira, numa praça do centro de Campinas, sem grandes expectativas, só curiosos para ver o que ia acontecer. A reação das pessoas foi surpreendente. Quando eu contava a história da vinha, de como aquela terra tinha sido meu pagamento por 17 anos de trabalho, de como eu tinha transformado um deserto em vida, os olhos das pessoas brilhavam. Não era só sobre o vinho, era sobre a história de superação que vinha junto com cada garrafa. Vendi as 20 garrafas em menos de 3 horas e várias pessoas pediram meu contato para encomendar mais. Voltei para casa naquele dia com o dinheiro das vendas na bolsa e o coração tão cheio que parecia que ia explodir de alegria. Aquele dinheiro, pela primeira vez na minha vida, era fruto do meu próprio negócio, da minha própria criação. Não era salário que alguém me dava por pena ou obrigação, era valor que eu tinha gerado com minhas mãos, com meu suor, com minha inteligência. Contei as notas várias vezes, não porque estivesse duvidando do valor, mas porque queria sentir a realidade daquilo. Queria gravar na memória a sensação de que eu era capaz de produzir riqueza, de criar algo que as pessoas queriam comprar. Era um valor pequeno ainda, mas representava uma mudança gigantesca na minha relação com o mundo e comigo mesma. Reinvesti cada centavo daquele dinheiro na vinha. Comprei mais mudas de variedades diferentes de uva que Marcos recomendou, ferramentas melhores, mais adubo, materiais para expandir o sistema de irrigação. A vinha estava crescendo não só em tamanho físico, mas em possibilidades, e eu comecei a sonhar mais alto. Pensei em ter não só uma produção maior, mas uma produção de qualidade que pudesse competir com vinhos comerciais. Comecei a estudar sobre as diferentes técnicas de vinificação, sobre como criar vinhos com características específicas, sobre marketing e vendas. Larguei o emprego na pensão quando percebi que o tempo que eu gastava lá poderia ser muito mais produtivo se fosse investido inteiramente na vinha. Foi uma decisão assustadora, porque significava depender completamente de algo que ainda era incerto, mas era necessária. Dona Célia entendeu e até me deu uma festa pequena de despedida, dizendo que tinha orgulho de ter me ajudado no começo e que torcia pelo meu sucesso. Aquele gesto de carinho de uma pessoa simples como eu significou mais do que ela podia imaginar. Com mais tempo disponível, a vinha se transformou ainda mais rápido. Passei a acordar com o sol e dormir quando escurecia, seguindo o ritmo natural da terra. Aprendi a ler o céu, a prever chuvas olhando as nuvens, a sentir quando as plantas precisavam de cuidado especial. Me tornei parte daquela terra de um jeito que antes eu não entendia ser possível, como se a gente tivesse feito um pacto silencioso de cuidado mútuo. Ela me dava frutos e eu dava a ela toda a minha dedicação, todo o meu amor, toda a minha vida.
A segunda safra foi 3 vezes maior que a primeira, e a qualidade das uvas melhorou significativamente. Marcos ficou impressionado com o desenvolvimento. Disse que eu tinha talento natural para viticultura, que era raro ver alguém aprender tão rápido e aplicar o conhecimento com tanta eficiência. Fizemos vinhos diferentes dessa vez. Experimentamos técnicas novas e quando provamos os resultados meses depois, até Marcos, que era crítico rigoroso, admitiu que a qualidade tinha dado um salto enorme. Aqueles vinhos já podiam competir com produções pequenas profissionais, já tinham personalidade própria, já contavam uma história no paladar. Com a segunda safra pronta, precisei pensar em estratégias melhores de venda. Feira aos sábados era bom para começar, mas não dava conta da produção que eu tinha agora. Marcos me ajudou a criar um rótulo mais profissional, contratamos um designer que fez um trabalho lindo e registramos a marca Vinha Renascida oficialmente. Cada detalhe desse processo era novo para mim, cada documento que eu assinava, cada decisão que eu tomava sobre o negócio me fazia sentir que eu estava construindo algo sólido, algo que podia durar. Comecei a visitar restaurantes pequenos e bares em Campinas, oferecendo meu vinho para degustação. A maioria dos donos era cética no começo, porque eu era uma produtora desconhecida, sem nome no mercado, sem tradição. Mas quando provavam o vinho e eu contava a história, muitos se interessavam. A história era meu maior trunfo de venda, porque as pessoas não compravam só uma bebida. Compravam uma narrativa de superação que elas podiam contar para os clientes delas. Em 2 meses, consegui colocar meu vinho em 5 estabelecimentos e as vendas começaram a fluir com mais regularidade. O dinheiro que entrava era reinvestido constantemente. Comprei barris de carvalho de melhor qualidade para a maturação do vinho, o que dava um sabor mais complexo e refinado. Contratei uma moça chamada Beatriz, filha de um vizinho, para me ajudar na vinha, porque o trabalho já estava demais para uma pessoa só. Beatriz tinha 18 anos, era estudiosa e interessada em agricultura, e aprendi que ensinar alguém era tão gratificante quanto aprender. Ver ela absorvendo o conhecimento, fazendo perguntas inteligentes, cuidando das plantas com carinho, me dava uma alegria diferente, uma sensação de que aquilo que eu estava construindo podia ir além de mim. Foi nessa época que tive a ideia de abrir a vinha para visitação. Marcos achou interessante. Disse que enoturismo era uma tendência crescente no Brasil, que as pessoas queriam conhecer os lugares onde o vinho era produzido, entender o processo, ter uma experiência. Investimos em algumas melhorias na infraestrutura. Arrumamos uma área coberta para degustação, pintamos a casa velha que ficava no terreno e que eu tinha transformado em depósito. Criamos um cantinho acolhedor onde as pessoas podiam sentar, provar o vinho e ouvir a história da vinha. A primeira visitação foi marcada para um domingo de manhã e eu estava nervosa como nunca. Tinha divulgado nas redes sociais com a ajuda de Beatriz, que entendia dessas coisas modernas, e 12 pessoas confirmaram presença. Acordei antes do sol, arrumei tudo com capricho, coloquei flores nas mesas, preparei uma seleção dos melhores vinhos para degustação e esperei com o coração batendo acelerado. Quando os primeiros visitantes chegaram, senti aquele frio na barriga de quem vai fazer algo pela primeira vez, mas respirei fundo e fui receber as pessoas com o sorriso mais sincero que eu tinha. O grupo era variado. Tinha casais jovens, um senhor idoso que disse ser apreciador de vinhos, 2 amigas que queriam fazer algo diferente no fim de semana. Comecei a visita mostrando a vinha, contando como tudo tinha começado, mostrando as parreiras que eu tinha recuperado com minhas próprias mãos. As pessoas ouviam fascinadas, faziam perguntas, tiravam fotos, tocavam nas plantas com curiosidade. Quando chegamos na parte da degustação, expliquei sobre cada vinho, falei das características, das uvas usadas, do processo de produção e vi nos olhos delas o interesse genuíno pelo que eu estava contando. No final da visita, todas as 12 pessoas compraram pelo menos 2 garrafas e algumas encomendaram caixas inteiras. Mas o mais importante não foi o dinheiro que entrou naquele dia, foi o comentário de uma das visitantes, uma senhora de uns 50 anos, que me abraçou no final e disse que minha história tinha tocado o coração dela, que ela ia voltar e trazer mais gente,
E foi exatamente isso que aconteceu. Nas semanas seguintes, aquelas pessoas voltaram com amigos, familiares, colegas de trabalho, e a vinha começou a ficar conhecida não só pelo vinho, mas pela experiência que proporcionava. As visitações se tornaram regulares. Todo fim de semana tinha gente querendo conhecer a vinha renascida. Precisei me organizar melhor, criar horários fixos, limitar o número de pessoas por grupo para dar atenção adequada a todos. Beatriz assumiu parte dessas responsabilidades. Ela era boa com pessoas. Explicava o processo de produção com uma clareza que eu admirava. A renda das visitações, somada às vendas diretas e aos restaurantes, começou a fazer diferença real no meu bolso. E pela primeira vez na vida, eu tinha dinheiro sobrando no final do mês. Com essa estabilidade financeira, pude pensar em expandir. Comprei o terreno vizinho que estava à venda, dobrando o tamanho da propriedade. Plantei mais parreiras, dessa vez já sabendo exatamente o que fazer, quais variedades funcionavam melhor naquele solo, como espaçar as plantas, como preparar o terreno. Contratei mais 2 pessoas para ajudar no trabalho diário, porque a vinha estava crescendo, além do que eu conseguia manejar sozinha. Cada contratação era uma responsabilidade nova, mas também uma satisfação enorme de poder dar emprego para pessoas que precisavam, de poder ajudar outras famílias como a minha tinha precisado de ajuda. Marcos continuava sendo meu parceiro e conselheiro, mas nossa relação tinha evoluído para uma amizade profunda. Ele tinha se tornado mais que um investidor. Era alguém que acreditava no projeto tanto quanto eu, que vibrava com cada conquista, que me acalmava nos momentos de crise. Teve uma tarde que a gente sentou na varanda da casa da vinha, tomando um copo do nosso próprio vinho, olhando para o pôr do sol sobre as parreiras, e ele disse que nunca tinha imaginado que aquele investimento de risco ia se transformar numa das melhores decisões da vida dele. Não era só pelo retorno financeiro, era pelo significado de fazer parte de algo especial. A fama da vinha chegou até a imprensa local. Uma jornalista de um jornal de Campinas pediu para fazer uma matéria sobre a história da vinha renascida, e eu aceitei meio sem jeito porque nunca tinha gostado de aparecer. A reportagem saiu na edição de domingo, com fotos lindas da vinha, trechos da minha história e uma manchete que dizia: de empregada humilhada à produtora de vinhos, a transformação de Helena e sua vinha. Quando li aquela matéria, chorei de novo, mas era um choro de orgulho, de reconhecimento, de ver minha vida contada com respeito e admiração. Depois daquela matéria, a procura pelo vinho aumentou tanto que eu mal conseguia atender a demanda. Restaurantes maiores começaram a me procurar. Lojas especializadas em vinhos artesanais queriam distribuir meu produto, e até uma rede de supermercados pequena manifestou interesse. Era empolgante e assustador ao mesmo tempo, porque significava crescer num ritmo que eu não tinha planejado. Precisei tomar decisões difíceis sobre quanto crescer, como crescer, se eu queria manter a produção pequena e artesanal ou se ia arriscar numa escala maior. Decidi crescer de forma sustentável, sem perder a essência do que tinha construído. Recusei algumas propostas que pareciam boas financeiramente, mas que exigiriam comprometer a qualidade ou produzir numa velocidade que não era saudável para a vinha. Aprendi que nem todo crescimento é crescimento bom, que às vezes dizer não é mais importante que dizer sim. Mantive o foco em produzir vinhos de qualidade, em oferecer uma experiência autêntica nas visitações, em construir uma marca que representasse valores reais e não só marketing vazio. No final do 3º ano, desde que tinha recebido aquela terra seca como pagamento, a vinha renascida já era conhecida em toda a região de Campinas e arredores. Eu tinha uma equipe de 8 pessoas trabalhando comigo, produção estável de vinho, que era vendida em dezenas de estabelecimentos, visitações que aconteciam quase todos os dias da semana, e uma renda que me permitia viver com conforto e dignidade. Mais importante que tudo isso, eu tinha provado para mim mesma que meu valor não dependia do que os outros achavam de mim, mas do que eu era capaz de criar quando acreditava em mim mesma. Foi numa manhã de inverno, 3 anos e meio depois de ter recebido aquela terra, que recebi uma notícia que mexeu com tudo que eu achava que tinha superado.
Beatriz entrou no escritório da Vinha, que agora era uma sala organizada com computador e tudo, e disse que tinha uma mulher na entrada perguntando por mim. Quando perguntei quem era, Beatriz disse o nome que eu não ouvia há anos: Marta. Meu coração gelou, as mãos começaram a tremer, e por um segundo eu voltei a ser aquela empregada assustada que aceitava a humilhação calada. Respirei fundo, levantei da cadeira e fui até a entrada. Lá estava ela, Dona Marta, mais velha, mais magra, com uma aparência cansada que não combinava com a mulher altiva que eu conhecia. Ela me olhou e nos olhos dela eu vi algo que nunca tinha visto antes: constrangimento. Ficamos ali paradas uma de frente para outra por alguns segundos que pareceram eternos, até que ela quebrou o silêncio pedindo se podia conversar comigo. Levei ela até a varanda da casa, ofereci café e esperei que ela falasse o que tinha vindo falar. Dona Marta começou dizendo que tinha voltado de Portugal, que as coisas não tinham dado certo por lá, que a filha dela tinha se divorciado e voltado para o Brasil. Ela tinha lido a matéria sobre mim no jornal, tinha visto as fotos da Vinha e não conseguia acreditar que era a mesma propriedade que ela tinha me dado. Falou que tinha vindo me procurar porque precisava me pedir desculpas, porque tinha percebido que tinha sido injusta comigo, que tinha me dado aquela terra achando que eu nunca ia conseguir fazer nada com ela. A voz dela tremia enquanto falava, e eu percebi que aquele pedido de desculpas custava caro para o orgulho dela. Fiquei quieta, ouvindo, sem saber bem o que sentir. Parte de mim queria gritar, queria jogar na cara dela todo o sofrimento que eu tinha passado por causa da humilhação que ela me causou. Outra parte de mim, a parte que tinha crescido nesses anos todos, entendia que guardar mágoa não ia mudar nada do que tinha acontecido. Quando ela terminou de falar, eu disse que aceitava o pedido de desculpas dela, não porque ela merecia, mas porque eu merecia paz. Disse que aquela terra tinha sido a maior bênção disfarçada da minha vida, que se ela tivesse me dado dinheiro, eu provavelmente teria gastado e voltado a ser pobre, mas dando aquela terra, ela tinha me forçado a descobrir uma força que eu não sabia que tinha. Dona Marta chorou ali na minha frente, e ver aquela mulher que sempre foi tão dura demonstrando emoção foi estranho e libertador ao mesmo tempo. Ela disse que estava passando dificuldades financeiras, que tinha perdido muito dinheiro em investimentos ruins em Portugal, que estava precisando recomeçar a vida aqui no Brasil. Não me pediu dinheiro diretamente, mas o jeito como falou deixava claro que ela esperava alguma ajuda da minha parte. Eu podia ter sentido satisfação vendo ela em situação difícil, podia ter virado as costas e deixado ela se virar sozinha, como ela tinha feito comigo. Mas não era isso que eu queria ser. Ofereci para Dona Marta um emprego na Vinha. Não era caridade, deixei claro. Era uma oportunidade de ela trabalhar e ganhar seu dinheiro com dignidade, do mesmo jeito que eu fiz. Ela ficou surpresa, talvez até ofendida no começo, porque provavelmente nunca imaginou que um dia ia trabalhar para a ex-empregada dela. Mas a necessidade falou mais alto que o orgulho, e ela aceitou. Comecei ela nas tarefas mais simples, cuidando da área de visitação, ajudando na limpeza, nas mesmas funções que eu fazia para ela anos atrás. A diferença é que eu pagava um salário justo, tratava ela com respeito e dava a ela a chance de reconstruir a vida. Ver Dona Marta trabalhando na Vinha era surreal. Às vezes eu parava o que estava fazendo só para observar aquela reviravolta absurda do destino. A patroa altiva agora varria o chão que eu tinha construído, servia vinho que eu tinha produzido, contava para visitantes a história de superação que era minha. No começo, ela fazia tudo com uma certa rigidez, como se estivesse fazendo um sacrifício enorme. Mas com o tempo eu via ela relaxando, até sorrindo de vez em quando, como se estivesse descobrindo algo novo sobre si mesma. Trabalhando com as mãos, servindo as pessoas, ela estava aprendendo as mesmas lições que eu tinha aprendido. Que dignidade vem do trabalho honesto, não da posição social. Os meses foram passando e a convivência com Dona Marta foi ficando menos estranha. A gente não virou amigas próximas, mas desenvolveu um respeito mútuo que não existia antes. Ela passou a me perguntar conselhos sobre como lidar com os visitantes, como vender melhor o vinho
e eu compartilhava o que tinha aprendido sem mesquinharia. Às vezes, eu pegava ela olhando para Vinha com uma expressão pensativa e imaginava que ela devia estar refletindo sobre todas as escolhas que fez na vida, sobre como o dinheiro e o status que ela valorizava tanto não tinham garantido nada no final. A presença de Dona Marta na Vinha acabou virando parte da história que a gente contava para os visitantes. Não era mentira nem exagero, era a verdade nua e crua. A ex-patroa, que tinha dado uma terra seca como pagamento, agora trabalhava na vinha que eu tinha transformado num negócio próspero. As pessoas ficavam fascinadas com essa reviravolta, alguns até emocionados, porque a história mostrava que a vida tem justiça própria, que o que a gente planta é o que a gente colhe, que ninguém fica para sempre em cima nem para sempre embaixo. Era uma lição viva de humildade e superação acontecendo bem ali na frente delas. Um dia, quase 6 meses depois que Dona Marta tinha começado a trabalhar na vinha, ela me chamou para conversar em particular. Disse que queria me agradecer pela oportunidade que eu tinha dado para ela, que trabalhando ali, ela tinha aprendido mais sobre a vida do que em todos os anos que passou sendo rica e ociosa. Falou que tinha vergonha do jeito que me tratou no passado, que se pudesse voltar no tempo faria tudo diferente. Eu disse para ela que o passado não mudava, mas que a gente sempre podia escolher quem a gente queria ser dali para frente. Foi a conversa mais honesta que a gente teve, sem patroa e empregada. Só 2 mulheres que a vida tinha ensinado do jeito duro. A vinha continuou crescendo e se estabelecendo como referência na região. Ganhamos prêmios em concursos pequenos de vinhos artesanais, o que trouxe ainda mais visibilidade para o negócio. Cada reconhecimento era uma validação de que o trabalho estava sendo feito com qualidade, de que aquilo que começou como desespero tinha se transformado em excelência. Investimos em tecnologia melhor de produção, mas sempre mantendo o caráter artesanal que era nossa marca, porque as pessoas compravam nosso vinho não só pelo sabor, mas pela história e pelo cuidado que ia em cada garrafa. Foi nessa época que começaram a aparecer propostas de compra da vinha. Empresários de São Paulo, investidores de outras regiões, todos oferecendo valores altos pela propriedade e pela marca. As propostas eram tentadoras. Algumas chegavam a ser quantias que eu nunca tinha imaginado ter na vida. Marcos achava que a gente devia pelo menos considerar, fazer as contas, ver se fazia sentido financeiro. Mas toda vez que eu pensava em vender, sentia um aperto no peito. Uma certeza de que aquilo não era só um negócio, era parte de quem eu tinha me tornado. Recusei todas as propostas, mesmo as mais generosas. Expliquei para os interessados que a vinha não estava à venda porque ela tinha um valor que não cabia em dinheiro, que ela representava minha história de vida, minha prova de que eu tinha valor. Alguns entenderam, outros acharam que eu estava sendo tola, que estava desperdiçando uma oportunidade de ficar rica de verdade. Mas eu já sabia que riqueza não era só conta bancária, era acordar todo dia e fazer o que te dava propósito. Era construir algo que fazia diferença na vida das pessoas. Era ter controle sobre o próprio destino. A equipe da vinha tinha virado uma família de verdade. Beatriz tinha crescido no negócio. Agora era gerente de produção com um conhecimento técnico que impressionava até profissionais experientes. Os outros funcionários também tinham se desenvolvido. Cada um tinha se especializado numa área. E todos trabalhavam com um orgulho que eu via nos olhos deles. Não era só um emprego para eles, era fazer parte de algo maior, de uma história inspiradora que eles podiam contar para os filhos. Tratava todos com respeito e dignidade, pagava salários justos acima do mercado porque eu sabia o que era ser explorada e nunca ia fazer isso com ninguém. Comecei a ser convidada para dar palestras sobre empreendedorismo, sobre superação, sobre como transformar a adversidade em oportunidade. No começo eu recusava, achava que não tinha nada para ensinar, que minha história era só minha história. Mas Marcos insistiu que eu devia aceitar, que minha experiência podia inspirar outras pessoas que estavam passando por dificuldades. Aceitei o primeiro convite meio sem jeito, para falar numa associação de mulheres empreendedoras em Campinas, e descobri que falar sobre minha jornada tinha um poder que eu não imaginava. Quando contei minha história naquela primeira palestra,
Vi mulheres chorando. Vi nos olhos delas o reconhecimento de lutas parecidas. Depois da apresentação, várias vieram me abraçar, me agradecer, dizer que se sentiam inspiradas a não desistir dos próprios sonhos. Uma senhora me disse que tinha recebido uma pequena herança que parecia insuficiente e que depois de me ouvir, decidiu que ia usar aquilo como semente para plantar algo novo na vida dela. Percebi naquele momento que minha história não era só minha. Era de todas as pessoas que foram subestimadas, humilhadas, que receberam menos do que mereciam, mas escolheram fazer mais com aquilo que tinham. As palestras se tornaram parte da minha rotina. Falei em escolas, em eventos de negócios, em programas de desenvolvimento comunitário. Cada vez que contava minha história, ela ficava mais clara para mim mesma. As lições se cristalizavam e eu entendia melhor o que tinha vivido. Falava sobre a importância de não desistir quando tudo parece perdido, sobre como o conhecimento transforma possibilidades, sobre a força de trabalhar com propósito. Nunca cobrei para falar, porque achava que aquela mensagem não devia ter preço, que compartilhar esperança era uma forma de retribuir as bênçãos que eu tinha recebido. A vinha começou a atrair a atenção de universidades. Professores de agronomia traziam alunos para estudar nosso caso de recuperação de solo, de como uma terra considerada improdutiva tinha se tornado fértil de novo. Viramos caso de estudo em aulas de empreendedorismo. Exemplo de como inovação não precisa de tecnologia, cara, só precisa de criatividade e determinação. Recebia esses grupos com alegria, mostrava todo o processo, respondia perguntas, porque acreditava que educação era a ferramenta mais poderosa para a mudança. Que quanto mais pessoas entendessem que transformação é possível, mais transformações iam acontecer. Um dos momentos mais emocionantes foi quando uma escola de uma comunidade carente de Campinas me procurou querendo criar uma horta comunitária e pediu minha ajuda. Doei mudas, ferramentas e fui lá pessoalmente ensinar as crianças e os pais sobre plantio, sobre cuidado com a terra, sobre como comida pode nascer das próprias mãos da gente. Ver aquelas crianças com as mãos sujas de terra, plantando com entusiasmo, fazendo perguntas curiosas, me lembrou de como eu tinha sido no começo, descobrindo um mundo novo. A horta prosperou e meses depois, eles me chamaram para ver a primeira colheita. E foi uma festa linda, com todo mundo celebrando o alimento que tinham cultivado juntos. Esse projeto da horta comunitária me deu uma ideia maior. Criei um programa na vinha chamado Sementes de Esperança, onde eu oferecia treinamento gratuito em agricultura básica para pessoas desempregadas ou em situação vulnerável. Ensinava o que eu tinha aprendido, dava orientação sobre como começar pequenos cultivos, conectava as pessoas com oportunidades de venda em feiras locais. Não era assistencialismo, era capacitação. Era dar para as pessoas as ferramentas para elas construírem o próprio futuro. Dezenas de pessoas passaram pelo programa e várias delas conseguiram criar seus próprios negócios, pequenos, mas dignos, que sustentavam suas famílias. No 5º ano da vinha, aconteceu algo que me pegou completamente de surpresa. Recebi um telefonema de um produtor de um programa de televisão nacional que queria fazer uma matéria sobre a vinha renascida. Eles tinham ouvido falar da minha história através de uma das palestras que viralizou nas redes sociais e achavam que era uma história que o Brasil todo precisava conhecer. Fiquei nervosa com a ideia, porque televisão nacional era outra dimensão. Era a exposição que eu nunca tinha buscado. Mas Beatriz e Marcos me convenceram de que era uma oportunidade de inspirar milhões de pessoas. Então aceitei. A equipe de televisão chegou numa manhã de primavera quando a vinha estava no auge da beleza, com as parreiras cheias de folhas verdes e cachos de uva começando a amadurecer. Passaram 2 dias filmando, fazendo entrevistas, gravando cada detalhe da propriedade. A repórter era uma mulher sensível que fazia perguntas profundas, que queria entender não só o que tinha acontecido, mas como eu tinha me sentido em cada fase da jornada. Foi difícil falar sobre as partes dolorosas, sobre a humilhação inicial, sobre os momentos de desespero, mas falei com honestidade,
porque achava importante mostrar que superação não é uma linha reta para cima, é uma jornada cheia de quedas e levantadas. Quando a matéria foi ao ar numa noite de domingo, eu estava na sala da minha casa nova, que eu tinha construído num canto da propriedade, cercada por Beatriz, Marcos, Dona Marta e alguns funcionários da vinha que tinham se tornado amigos. Assistir minha vida contada na televisão foi surreal. Ver as imagens da vinha linda na tela grande, ouvir minha própria voz contando a história, ver o olhar emocionado da repórter. Quando a matéria terminou, todo mundo na sala estava chorando, e meu telefone começou a explodir de mensagens de gente que eu não via há anos, de desconhecidos que tinham se emocionado, de pessoas dizendo que eu tinha mudado a perspectiva delas sobre os próprios problemas. Nos dias seguintes à exibição do programa, a vida virou de cabeça para baixo de novo. A vinha recebeu milhares de pedidos de visitação. O telefone não parava de tocar com propostas de parcerias, distribuidores querendo vender nosso vinho em outras cidades, outros estados. As redes sociais da vinha ganharam centenas de milhares de seguidores da noite para o dia. Era empolgante e assustador, porque de repente a gente precisava lidar com uma escala de atenção que não estava preparado para receber. Tivemos que contratar mais gente, organizar melhor os agendamentos, expandir a capacidade de produção sem perder a qualidade. Com o aumento da demanda, precisei tomar decisões estratégicas importantes sobre o futuro da vinha. Poderia ter tentado atender todo mundo, crescer o máximo possível, maximizar lucros. Mas eu tinha aprendido que crescimento descontrolado mata a essência do que faz algo especial. Decidi manter a produção limitada, focada em qualidade, e criar uma lista de espera para visitações que valorizasse a experiência. Era melhor decepcionar algumas pessoas do que decepcionar todo mundo oferecendo algo medíocre. Nosso vinho se tornou algo especial, exatamente porque não era fácil de conseguir, porque cada garrafa era produzida com o mesmo cuidado artesanal do primeiro lote. A exposição nacional também trouxe reconhecimento de entidades oficiais. Recebi convites para participar de conselhos sobre agricultura familiar, sobre empreendedorismo feminino, sobre desenvolvimento rural. Aceitei alguns desses convites porque achava importante levar a perspectiva de quem tinha vindo de baixo, de quem entendia as dificuldades reais que pequenos produtores enfrentam. Em várias reuniões, eu era a única pessoa sem diploma universitário, a única que não falava com termos técnicos rebuscados, mas minha experiência prática tinha um peso que teoria sozinha não tinha. Numa dessas reuniões de conselho, conheci outras mulheres empreendedoras com histórias parecidas com a minha. Mulheres que tinham começado do nada, que tinham enfrentado preconceito e dificuldades, que tinham construído negócios de sucesso com força de vontade e trabalho. A gente formou uma rede de apoio informal, trocando experiências, se ajudando com contatos e conselhos, celebrando as vitórias umas das outras. Percebi que eu não era exceção, que o Brasil estava cheio de mulheres incríveis fazendo coisas extraordinárias longe dos holofotes, e que juntas a gente tinha uma força que separadas nunca teríamos. Investi parte dos lucros crescentes da vinha em expandir o programa Sementes de Esperança. Consegui uma parceria com a Prefeitura de Campinas para oferecer o treinamento em agricultura, como parte de programas sociais oficiais. Montamos uma estrutura dedicada só para isso, com salas de aula, área prática de plantio e uma equipe de instrutores que eu mesma treinei. Centenas de pessoas por ano começaram a passar pelo programa, e as histórias de transformação que eu via eram combustível para continuar. Via gente que estava desempregada há anos conseguir sustento através de hortas, via jovens encontrando propósito no trabalho com a terra, via famílias se unindo em projetos agrícolas comunitários. O impacto do programa foi além do que eu esperava. Alguns formandos do Sementes de Esperança começaram seus próprios negócios agrícolas, que cresceram tanto que eles voltavam como instrutores, ensinando novos alunos. Criamos uma cadeia de conhecimento e empoderamento que se multiplicava sozinha. A prefeitura começou a medir os resultados e descobriu que o programa tinha diminuído índices de desemprego em algumas comunidades,
tinha melhorado a segurança alimentar de famílias vulneráveis e tinha criado uma cultura de empreendedorismo em áreas onde antes só existia dependência de assistência social. Era a prova viva de que, quando você ensina alguém a pescar, você muda não só a vida dessa pessoa, mas de toda a comunidade ao redor. Um dos casos que mais me marcou foi o de um homem chamado Roberto, que tinha acabado de sair da prisão depois de cumprir pena por roubo. Ele chegou no programa desconfiado, achando que era mais uma promessa vazia, mas aceitou participar porque não tinha outras opções. Nas primeiras semanas ele era calado, fazia o trabalho, mas sem entusiasmo. Mas eu via algo nele, uma faísca de interesse que ele tentava esconder. Comecei a conversar mais com ele, a entender sua história, a mostrar que eu não julgava o passado dele, mas o que ele escolhia fazer no presente. Aos poucos, Roberto foi se abrindo, se dedicando, fazendo perguntas cada vez mais elaboradas. Quando o curso terminou, Roberto me procurou pedindo uma chance de trabalhar na vinha. Disse que pela primeira vez na vida, ele tinha sentido que era capaz de criar algo de valor, que trabalhar com a terra tinha dado para ele uma paz que nunca tinha experimentado. Dei a ele uma oportunidade, sabendo que muita gente ia me criticar por contratar um ex-presidiário. Roberto provou ser um dos funcionários mais dedicados que eu já tive, sempre pontual, sempre cuidadoso, sempre disposto a aprender mais. Meses depois, ele me contou que o trabalho na vinha tinha salvado a vida dele, que sem aquela oportunidade, ele provavelmente teria voltado para o crime. Virou um dos melhores exemplos de que todo mundo merece uma segunda chance quando tem suporte adequado. 7 anos depois de ter recebido aquela terra seca, a vinha renascida era mais do que um negócio próspero, era um símbolo de esperança para muita gente. A propriedade tinha crescido, não só em tamanho, mas em significado, tocando vidas de formas que eu nunca tinha planejado. Olhava para aquele lugar que um dia foi só galhos mortos e terra rachada, e via agora um ecossistema vivo de plantas, pessoas e propósito. Cada parreira que balançava no vento parecia me lembrar de onde eu tinha vindo e de quão longe tinha chegado, não só em conquistas materiais, mas em transformação pessoal. A relação com Dona Marta tinha evoluído de uma forma inesperada. Ela continuava trabalhando na vinha, mas agora com uma postura completamente diferente. Tinha aprendido a fazer vinho, ajudava nas degustações e contava a história da vinha para os visitantes com uma emoção genuína que surpreendia todo mundo. Um dia, ela me chamou para conversar e disse que aquele trabalho tinha dado para ela algo que todo o dinheiro do mundo nunca tinha dado: propósito. Disse que pela primeira vez entendia o que significava ganhar o pão de cada dia com o próprio esforço e que era grata por eu ter dado para ela essa oportunidade de aprender essa lição antes de morrer. Naquele mesmo ano, aconteceu algo que fechou um ciclo de uma forma que eu nunca imaginei. Recebi uma carta de um escritório de advocacia informando que Dona Marta tinha falecido de forma súbita, vítima de um infarto. A notícia me pegou de surpresa porque, apesar de tudo, eu tinha me acostumado com a presença dela na vinha. No testamento, ela tinha deixado para mim uma carta pessoal que o advogado me entregou numa envelope lacrado. Abri aquela carta com as mãos tremendo, sem saber o que esperar, e o que li me fez chorar como eu não chorava há tempos. Na carta, Dona Marta escrevia que os últimos anos trabalhando na vinha tinham sido os mais verdadeiros da vida dela. Pedia desculpas de novo, mas dessa vez com palavras mais profundas, mais honestas. Dizia que me dar aquela terra seca tinha sido um ato de mesquinharia, uma tentativa de me humilhar por ela se sentir superior, mas que aquilo tinha se voltado contra ela de uma forma que ela nunca imaginou, porque me vendo transformar aquela terra em prosperidade, ela foi forçada a encarar a própria mediocridade. Escreveu que trabalhar para mim tinha sido a maior lição de humildade da vida dela, e que se pudesse voltar no tempo, teria me tratado com o respeito que eu sempre mereci desde o primeiro dia. O enterro de Dona Marta foi simples, porque ela não tinha mais família próxima no Brasil. Eu organizei tudo, paguei as despesas e convidei todo mundo da vinha para se despedir dela. Durante o velório,
Várias pessoas que trabalhavam comigo compartilharam histórias de como Dona Marta tinha mudado nos últimos anos, de como ela tinha se tornado mais gentil, mais humana, mais presente. Percebi que a transformação não tinha acontecido só na terra ou em mim, tinha acontecido também nela. A vinha tinha sido um lugar de renascimento para todos nós, cada um do seu jeito, cada um aprendendo as lições que precisava aprender. Depois da morte dela, continuei tocando a vinha com o mesmo amor e dedicação de sempre. A equipe estava consolidada, os processos rodavam bem e eu podia focar mais em expandir o impacto social do negócio. Criei um fundo com parte dos lucros especificamente para financiar microcrédito, para pessoas que queriam começar pequenos negócios agrícolas, mas não tinham acesso a bancos tradicionais. Eram empréstimos pequenos com juros simbólicos e a única exigência era que a pessoa fizesse o treinamento do programa Sementes de Esperança antes de receber o dinheiro. A taxa de sucesso era impressionante. Mais de 80% dos negócios financiados se tornavam sustentáveis. A vinha também começou a ser procurada por pesquisadores estudando modelos de negócios sustentáveis e de impacto social. Viramos caso de estudo não só no Brasil, mas em outros países, exemplo de como é possível combinar lucro com propósito, de como empresas podem ser forças de transformação social sem perder viabilidade econômica. Recebi convites para falar em conferências internacionais e, apesar do medo de viajar para fora do país, de não falar outras línguas, aceitei alguns desses convites porque achava importante mostrar que modelos assim funcionam, que não são só teoria bonita, mas realidade possível. Numa dessas viagens, fui convidada para falar num evento em Portugal. Ironicamente, no mesmo país onde Dona Marta tinha tentado recomeçar a vida. Contei minha história para uma plateia de empreendedores europeus e a recepção foi incrível. Depois da palestra, vários deles vieram conversar comigo querendo entender mais sobre como eu tinha conseguido escalar o impacto social sem comprometer a sustentabilidade financeira. Alguns disseram que iam tentar replicar elementos do modelo nas próprias empresas deles. E eu fiquei feliz de saber que as lições da vinha podiam viajar além das fronteiras do Brasil. Voltando daquela viagem, olhei pela janela do avião para São Paulo se aproximando e senti uma gratidão profunda por tudo que tinha acontecido. A mulher que estava naquele avião era completamente diferente da mulher que tinha saído da casa de Dona Marta 7 anos atrás, com um pedaço de papel nas mãos. Eu tinha aprendido que valor não vem do que te dão, mas do que você faz com aquilo que recebe. Tinha aprendido que humilhação pode ser transformada em combustível para a superação. Tinha aprendido que quando você ajuda outras pessoas a crescer, você cresce junto. E mais importante, tinha aprendido que nunca é tarde para renascer, para plantar sementes novas, para fazer brotar vida onde só existia secura. A vinha continuava produzindo, temporada após temporada. Cada safra trazendo uvas melhores, vinhos mais refinados, histórias mais bonitas. Mas o produto mais importante que aquela terra produzia não era uva nem vinho, era esperança. Era a prova viva de que transformação é possível, de que o fim de uma coisa pode ser o começo de outra ainda melhor, de que nas mãos certas, até o presente mais cruel pode se tornar a maior bênção. Cada pessoa que visitava a vinha, cada aluno que passava pelo programa, cada garrafa que era aberta em alguma mesa, levava um pedacinho dessa mensagem para o mundo. Hoje, 10 anos depois de ter recebido aquela terra como pagamento, acordo todo dia antes do sol nascer e caminho pela vinha com um café na mão, observando as parreiras que eu conheço uma por uma. Cada planta tem uma personalidade, uma história, e eu converso com elas no silêncio da manhã, agradecendo pela generosidade com que produzem ano após ano. Tem algo de sagrado nesse ritual diário, nessa conexão com a terra que me salvou quando eu achava que não tinha mais salvação. As pessoas acham esquisito quando eu digo que converso com as plantas, mas quem trabalha com a terra sabe que ela escuta, que ela responde ao cuidado que a gente oferece. A Vinha Renascida emprega hoje 30 pessoas diretamente e, indiretamente, sustenta outras 50 famílias através de parcerias com pequenos fornecedores locais.
Produzimos 6 variedades diferentes de vinho, cada uma com características únicas que contam um pouco da nossa história. Nosso vinho tinto principal, que a gente chama de primeiro broto, é feito das primeiras parreiras que eu recuperei. E cada garrafa vem com um cartão contando a história de como aquelas plantas voltaram à vida. É o vinho mais procurado, não porque seja tecnicamente o melhor, mas porque carrega o simbolismo mais forte da superação. O programa Sementes de Esperança virou política pública oficial em Campinas, adotado pela Prefeitura como modelo de inclusão produtiva. Outras cidades de São Paulo começaram a replicar o programa, e eu ajudo com consultoria e treinamento de instrutores. Já formamos mais de 1.000 pessoas e criamos uma rede de produtores agrícolas familiares que vendem seus produtos em feiras organizadas que a gente mesmo estruturou. Ver essa multiplicação de impacto, ver que uma ideia que nasceu do meu desespero agora ajuda tanta gente, é uma realização que não cabe em palavras. Beatriz assumiu a direção operacional da vinha completamente, me liberando para focar mais no lado social do negócio e nas palestras que ainda faço regularmente. Ela se tornou uma líder incrível, com visão estratégica e coração generoso. Tudo que eu podia ter esperado numa sucessora. Às vezes eu brinco dizendo que ela é a filha que eu nunca tive, e ela brinca de volta dizendo que eu sou a mãe que escolheu ter. Nossa relação transcendeu o profissional há muito tempo. É um vínculo de família verdadeira, construído no trabalho lado a lado, nas vitórias compartilhadas, nos desafios superados juntas. Marcos continua sendo meu parceiro e amigo, mas agora ele tem vários outros projetos que investiu, seguindo o modelo que a gente desenvolveu na vinha. Ele diz que eu mudei a forma como ele vê negócios, que antes só pensava em retorno financeiro e agora não consegue investir em nada que não tenha também um propósito social. A gente se encontra toda semana para tomar um vinho e conversar sobre a vida. E nesses momentos eu agradeço a coragem que ele teve de acreditar em mim quando eu não era nada além de uma viúva desesperada com uma terra seca. A casa que construí na propriedade é simples, mas acolhedora, com uma varanda que dá vista para toda a extensão da vinha. É dali que eu vejo o sol nascer pintando as folhas de dourado. Dali que eu observo as estações mudando. Dali que eu recebo amigos para conversas longas que vão noite adentro. Não é uma mansão como a que eu limpava para os outros, mas é minha, construída com o fruto do meu trabalho, e isso faz dela mais valiosa do que qualquer palácio. Cada tijolo daquela casa representa uma escolha de não desistir, uma aposta em mim mesma que deu certo contra todas as probabilidades. Recebi recentemente um convite que me deixou particularmente emocionada. Uma universidade de São Paulo quer me dar um título de doutora honoris causa por minha contribuição ao empreendedorismo social e agricultura sustentável. Eu, que mal terminei o ensino médio, que passei a vida trabalhando em casa de família, vou receber um título acadêmico de uma das melhores universidades do país. Quando recebi a notícia, chorei por horas, não de tristeza, mas de uma alegria profunda, misturada com incredulidade. Aceitei o convite pensando em todas as mulheres que, como eu, acham que não são boas o suficiente, que acham que não merecem reconhecimento, que subestimam o próprio valor. Na cerimônia de entrega do título, vou usar um vestido simples que eu mesma escolhi, nada de luxo exagerado, porque não é isso que me define. Vou falar para aqueles acadêmicos todos, para aqueles doutores de verdade, que conhecimento não vem só de livros, que sabedoria não precisa de diploma, que as maiores lições da vida muitas vezes vêm dos lugares mais improváveis. Vou contar que uma terra seca me ensinou mais sobre resiliência do que qualquer teoria poderia ensinar, que trabalho honesto me deu mais dignidade do que qualquer título jamais daria. E vou terminar dizendo que se eu conseguir, qualquer pessoa pode conseguir, desde que esteja disposta a cavar fundo, a regar com persistência, a ter paciência para esperar o broto aparecer. A vinha se tornou um ponto turístico oficial de Campinas, aparece em guias da cidade, recebe visitantes do Brasil todo e até de outros países. Mas para mim, ela continua sendo aquele pedaço de terra que me foi dado como insulto e que eu transformei em bênção.
Cada visitante que passa por aqui leva consigo não só uma garrafa de vinho, mas uma mensagem. A vida pode te dar menos do que você merece, pode te humilhar, pode te empurrar para o chão, mas você sempre tem a escolha de como vai responder. Você pode aceitar a derrota ou pode cavar a terra, plantar a semente e esperar o milagre do renascimento. Olho para as pessoas jovens que trabalham comigo e vejo nelas o futuro da vinha, a continuidade de algo que começou com minha dor, mas que cresceu muito além de mim. Vejo nos olhos delas a mesma determinação que me trouxe até aqui, a mesma vontade de provar que são capazes, a mesma recusa em aceitar limites que outros tentam impor. Sei que quando eu não estiver mais aqui, a vinha vai continuar produzindo não só uvas e vinho, mas esperança e transformação para quem mais precisa. E isso, saber que construí algo que vai durar além de mim, é a maior conquista que eu poderia ter alcançado. E você que está me ouvindo agora, já parou para pensar no que você recebeu na vida que parece não ter valor? Aquele emprego que você odeia, aquela situação difícil que você está passando, aquele pedaço da vida que parece seco e morto como era minha vinha? Eu tô te dizendo uma coisa. O problema não é o que você recebeu, é o que você está fazendo com isso. Você pode ficar sentado olhando para o deserto da sua vida, esperando que alguém venha te salvar. Ou você pode pegar uma enxada, começar a cavar e transformar esse deserto num jardim. A escolha sempre foi sua, sempre vai ser sua, e ninguém pode fazer isso por você. Minha história não é especial porque eu sou especial. É especial porque eu escolhi não aceitar a derrota como destino. Quantas vezes você já desistiu de algo antes mesmo de tentar de verdade? Quantas vezes você ouviu alguém dizer que você não era capaz e acreditou sem questionar? Eu podia ter acreditado em Dona Marta quando ela me deu aquela terra, achando que eu ia fracassar. Podia ter acreditado em todo mundo que olhava para mim com pena, achando que eu nunca ia sair daquela situação. Mas eu escolhi acreditar em mim mesma, mesmo quando não tinha motivo nenhum para acreditar, e essa escolha mudou tudo. Então eu quero saber de você. O que você vai fazer agora? Vai continuar reclamando do que não tem, ou vai começar a trabalhar com o que você tem? Vai continuar achando que nasceu para sofrer, ou vai perceber que sofrimento pode ser o adubo que faz seu futuro crescer? Não estou dizendo que é fácil, nunca disse isso. Estou dizendo que é possível. Se uma viúva de 52 anos, sem dinheiro, sem educação formal, sem nada além de teimosia e vontade de viver com dignidade, conseguiu transformar uma terra morta num negócio próspero que mudou a vida de centenas de pessoas, você também consegue transformar sua situação. A pergunta é, você quer de verdade ou só quer ficar querendo? Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu que tem algo na sua vida que precisa ser transformado, não deixa esse sentimento passar. Usa ele como combustível, como a faísca que vai acender o fogo da mudança. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, que recebeu menos do que merecia, que está achando que não tem mais jeito, compartilhe essa história com essa pessoa. Às vezes a gente só precisa ver que alguém conseguiu para acreditar que a gente também pode conseguir. Seja essa luz para alguém, do mesmo jeito que eu quero ser essa luz para você hoje. E olha, se você gostou dessa história e quer continuar acompanhando histórias assim, histórias de gente real que superou o impossível, se inscreve aqui no canal. Porque eu não paro de contar, o Brasil não para de produzir essas histórias incríveis de superação, e você não pode perder nenhuma delas. Cada história que eu conto aqui é um lembrete de que a vida pode virar, de que milagres acontecem não porque a gente espera por eles, mas porque a gente trabalha para criar eles. Ativa o sininho das notificações para não perder quando a próxima história sair, porque eu garanto que vai valer a pena. Semana que vem eu volto aqui com outra história que vai te emocionar. Outra prova de que o ser humano é capaz de coisas extraordinárias quando decide não desistir. Vou te contar sobre uma pessoa que transformou lixo em ouro, literalmente, e que hoje ensina milhares de pessoas a fazer o mesmo. É uma história tão poderosa quanto essa da vinha, talvez até mais, e você não pode perder. Marca na sua agenda. Volta aqui.
E traz mais gente contigo, porque quanto mais pessoas ouvirem essas histórias, mais pessoas vão acreditar que mudança é possível. Antes de ir, deixa aqui nos comentários: qual é a terra seca da sua vida? O que você recebeu que parece não ter valor, mas que pode ser transformado? Quero ler sua história. Quero saber o que você está enfrentando, porque talvez sua história seja a próxima que eu vou contar aqui. E se você já transformou alguma coisa na sua vida, se já pegou algo que parecia perdido e fez renascer, conta pra gente também. Vamos criar aqui uma comunidade de pessoas que não aceitam derrota, que não desistem, que sabem que o melhor da vida vem depois do trabalho mais duro. Lembra, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes te disseram que você não era capaz, não importa quanto tempo você perdeu achando que não tinha jeito. O que importa é o que você faz a partir de agora. Cada dia é uma nova chance de plantar, de regar, de cuidar do seu futuro. A terra da sua vida está esperando você cavar. Está esperando você acreditar. Está esperando você provar que todo mundo que duvidou de você estava errado. E quando as primeiras folhas brotarem, quando você colher os primeiros frutos, você vai olhar para trás e agradecer por não ter desistido. Eu sou Helena, da Vinha Renascida, e essa foi minha história de como transformei humilhação em dignidade, deserto em jardim, desespero em esperança. Se eu consegui, você consegue. Acredita em você do jeito que eu acreditei em mim. Trabalha com a mesma determinação que eu trabalhei. E não aceita menos do que você merece. O mundo vai tentar te convencer de que você não é capaz, mas você sabe a verdade. Você é capaz de muito mais do que imagina. Só precisa começar. Até a próxima história e lembra, sua vida pode renascer quantas vezes forem necessárias. Basta você escolher plantar de novo,